Bom dia, hoje são 25 de outubro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso elaborado pela Fundação SES Gran Rio. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a opção em que a vírgula está empregada para separar dois termos que possuem a mesma função na frase. Dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Essa questão quer que você encontre a única opção que traga duas expressões que possuem a mesma função sintática. Veja como exemplo aqui a opção A. A opção A diz assim: minhas senhoras, vírgula, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Então você tem aí duas expressões separadas por uma vírgula. Minhas senhoras, vírgula, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Então você vai olhar, por exemplo, nessa opção A, se essa palavra aqui, essas expressões, minhas senhoras, por exemplo, se você acha que isso aqui tem a função sintática de sujeito da oração, se você acha que é isso, então você vai olhar a outra aqui, expressão, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Se você acha que essa expressão também aqui, comprida, longa, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Se você acha que também isso aqui é o sujeito, então aqui são duas expressões separadas por vírgulas, exercendo a mesma função. Minhas senhoras, sujeito. Seu Mendonça, também sujeito. Se você acha que é isso, então você vai escolher a opção A. Veja aqui a opção B de bola. Outro exemplo. Respeitei o engenho do Dr. Magalhães, vírgula, juiz. Se você acha que respeitei o engenho do Dr. Magalhães é objeto direto, e se você acha que juiz aqui, que está separado por vírgula, também juiz, é objeto direto, então aí a opção correta será a opção B de bola, entendeu? Você vai procurar a única opção que traga duas expressões separadas por vírgula, só que essas duas expressões têm a mesma função sintática, objeto direto, por exemplo, e objeto direto, ou sujeito e sujeito, ou complemento nominal e a outra complemento nominal. Duas expressões separadas por vírgulas, melhor dizendo, uma vírgula, separando duas expressões que têm a mesma função sintática. É essa a opção que a questão quer. Procure, depois eu volto.
Muito bem, vamos resolver a questão aí. Essa questão quer que você encontre a única opção em que haja ali, no mínimo, dois termos separados por vírgula. E que esses dois termos tenham a mesma função sintática. Um termo, por exemplo, se você acha que um termo é sujeito, a função sintática de sujeito, e o outro termo também tem que ser sujeito. Se você acha que o termo tem a função sintática de objeto direto, o outro termo separado por vírgula também deve ter a função sintática de objeto direto. Então vamos encontrar aí. Vejamos a opção A. Traz assim: minhas senhoras, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Temos aí duas expressões separadas por vírgula. Será que minhas senhoras tem a mesma função sintática de seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu? Não, não tem. Veja aí, minhas senhoras está se dirigindo às senhoras, não é isso? Minhas senhoras, vírgula. Isso aí o que é, gente? Isso é um vocativo. Você está invocando a algumas pessoas. Minhas senhoras, isso é um vocativo, certinho? E a expressão seguinte, separada por vírgula, veja aí. Seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Isso aí também é vocativo? Claro que não. Claro que não. Então, na opção A, você vê aí que a vírgula está separando o vocativo, minhas senhoras, de um período completo de oração, um período oracional. Veja aí, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Então você vê que tudo isso aí é um período oracional. Temos aí duas orações depois da vírgula. Período oracional, não é isso? Muito bem. Então você vê que essa vírgula aí está separando vocativo de período oracional e não vocativo de vocativo. A questão quer a opção que separe palavras da mesma função gramatical. Mesma função, não é o caso aí. Certinho? Opção B de bola. Traz assim: respeitei o engenho do Dr. Magalhães, vírgula, juiz. Será que essa vírgula aí está separando termos com a mesma função sintática? Claro que não. Veja aí a oração. A oração é: respeitei o engenho do Dr. Magalhães. Aí é um período oracional, não é? E vírgula aí, separando o juiz. Veja bem, respeitei o engenho do Dr. Magalhães, vírgula, juiz. Essa palavra aí, juiz, é o que, hein? Veja que juiz, eu estou especificando o Dr. Magalhães. Não é isso? Dr. Magalhães, vírgula, juiz. Então o juiz aí tem a função sintática de aposto. Aposto é aquele termo que especifica um substantivo. Então você vê que juiz aí é um aposto. Está separado por vírgula. Não é isso? Aposto. Agora, será que a oração respeitei o engenho do Dr. Magalhães também é um aposto? É uma oração apositiva? Claro que não. Claro que não. Então a vírgula aí, na opção B de bola, a vírgula não está separando dois elementos com a mesma função sintática. Não. Está separando elementos com função sintática diferente. Não é o caso aí que a questão quer. A questão quer duas expressões separadas por vírgula, só que essas expressões tenham a mesma função sintática. Até agora não encontramos. Vejamos a opção C de casa. E fui mostrar ao ilustre hóspede a serraria, o descaroçador e o estábulo. Muito bem. Temos aí duas expressões separadas aí por vírgulas, não é?
por vírgula, melhor dizendo. A primeira aí, ó. E fui mostrar ao ilustre hóspede a serraria, vírgula, o descaroçador e o estábulo. Temos a vírgula aí. Muito bem. Aí eu pergunto, vamos analisar esse período aqui oracional. Veja assim. E fui mostrar ao ilustre hóspede a serraria, o descaroçador e o estábulo. Veja bem o verbo mostrar. Aí, nesse período. Nesse período aí, o verbo mostrar, como é fácil a gente ver, o verbo mostrar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele pede um complemento com preposição e o outro sem preposição. Então veja, e fui mostrar, eu fui mostrar o quê? E fui mostrar o quê? Aí vem a serraria, o descaroçador e o estábulo. Mostrei 3 coisas ao ilustre hóspede. Veja bem, mostrei o quê? Fui mostrar o quê? A serraria, o descaroçador e o estábulo. Isso aí é o objeto direto, não é? Não é isso? E fui mostrar o quê? A serraria, o descaroçador e o estábulo. Você vê facilmente que essas 3 coisas aí formam o objeto direto, não é isso? E sim, fui mostrar a serraria, o descaroçador e o estábulo. Eu fui mostrar essas 3 coisas a quem? Aí está a resposta, ao ilustre hóspede. Então veja, ao ilustre hóspede é o objeto indireto. Certinho, gente? Então veja, e fui mostrar ao ilustre hóspede, objeto indireto. Preposição aí. Fui mostrar o que? A serraria, o descaroçador e o estábulo. Objeto direto. 3 coisas. Então você vê que a vírgula aí está depois de serraria, não é isso? Ó, fui mostrar a serraria, vírgula, o descaroçador e o estábulo. Então você vê que essa vírgula, depois da palavra serraria, essa vírgula está separando palavras com a mesma função sintática, não é isso, gente? Por que eu digo isso? Porque serraria, descaroçador e estábulo, isso aí é o objeto direto. Então eu estou separando termos do objeto direto. Serraria, vírgula, o descaroçador e o estábulo, entendeu? Então essa vírgula depois de serraria está separando palavras, serraria, o descaroçador e o estábulo está separando palavras que têm a mesma função sintática. Tem a mesma função sintática, por quê? Porque aí é um objeto direto. Serraria pertence a esse objeto direto. O descaroçador pertence a esse objeto direto. E o estábulo também pertence a esse objeto direto. O objeto direto é apenas um. Veja. E fui mostrar o que? A serraria, o descaroçador e o estábulo. Então, 3 palavras aí que pertencem ao objeto direto, a mesma função sintática. Viu aí? Serraria faz parte do objeto direto. O descaroçador faz parte do objeto direto. E o estábulo também faz parte do objeto direto. E a vírgula está aí separando palavras da mesma função sintática. As 3 formam o objeto direto. Viu aí? Então, a opção C é a opção que a questão quer, porque ela traz aí a vírgula, separando termos que têm a mesma função na oração aí. Os 3 aí, os 3 termos, serraria, descaroçador e estábulo, os 3 compõem o objeto direto do verbo mostrar.
Encontramos a opção que a questão quer. Vejamos agora a opção D de dado. Depois da morte do Mendonça, vírgula, derrubei a cerca. Veja aí a vírgula separando expressões. Será que essas duas expressões separadas por vírgula têm a mesma função sintática? Claro que não. Veja aí, depois da morte do Mendonça, vírgula, derrubei a cerca. Você vê aí que a vírgula está separando uma locução adverbial de tempo da oração. Entendeu? Então está separando aí a vírgula termos com funções sintáticas diferentes. Então veja aí, depois da morte do Mendonça, vírgula, derrubei a cerca. Veja a oração aí, derrubei a cerca. Depois da morte do Mendonça. Derrubei a cerca. Quando você derrubou a cerca? Quando? Depois da morte do Mendonça. Depois da morte do Mendonça, você vê aí que é uma locução adverbial temporal, indicando o tempo. Depois da morte do Mendonça. Então essa vírgula está separando uma locução adverbial temporal da oração. Então, a oração derrubei a cerca não é oração subordinada adverbial temporal. Então a vírgula aqui não está separando dois termos com a mesma função sintática, entendeu? Depois da morte do Mendonça é uma locução adverbial temporal. A oração não. Derrubei a cerca. A oração é uma oração sem esse sentido. O que marca o sentido aqui do tempo é a expressão que vem antes da vírgula. Antes da vírgula, a vírgula está separando uma locução adverbial de um período oracional e não separando termos com a mesma função sintática. Viu aí? Vejamos agora a opção E. Não obstante essa propaganda, vírgula, as dificuldades surgiram. Será que essa vírgula aí está separando termos com a mesma função sintática? Também não. Temos aí, não obstante essa propaganda, temos aí um conectivo, uma locução, melhor dizendo, uma locução subordinada concessiva. Concessiva. E temos aí a separação, a oração propriamente dita. As dificuldades surgiram. Veja bem, as dificuldades surgiram, não obstante essa propaganda. Ou seja, havia uma propaganda intensa, uma propaganda forte. Esperava-se que com essa propaganda as dificuldades desaparecessem, mas não. Mesmo com a propaganda, não obstante essa propaganda, embora com essa propaganda as dificuldades surgiram, entendeu? As dificuldades não foram embora. Esperava-se que as dificuldades fossem embora, desaparecessem com a propaganda intensa, mas não. Então você vê facilmente que, não obstante essa propaganda, é uma locução adverbial concessiva, que muda o resultado esperado. Concessiva, que muda o resultado esperado, aguardado. O resultado foi diferente. E você tem aí a vírgula separando a oração propriamente dita. As dificuldades surgiram. Entendeu? Então você vê que essa vírgula aí separa a locução adverbial concessiva do período oracional propriamente dito. Entendeu? Então são termos aqui, dois termos que têm função sintática diferente. Função sintática diferente. Não obstante essa propaganda, é uma locução adverbial concessiva. E as dificuldades surgiram o período oracional. Então, funções sintáticas diferentes. Entendeu? Resumindo, a única opção correta aí é a opção C de casa, porque a vírgula aí está separando termos com a mesma função sintática. Serraria, vírgula, faz parte aí do objeto direto.
assim como o descaroçador e o estábulo. Mais um vídeo e muito obrigado.